de hoje é a continuação do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 19, o mal é o remédio. Semana passada foi falado sobre o bem e mal sofrido. E hoje o mal é o remédio. Vamos fazer uma análise, lembra que Jesus quis dizer sobre o capítulo. O capítulo todo é sobre as dores que a gente passa, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Se a gente for analisar como seria, né, bem-aventurado, a gente vai analisar por que bem-aventurado se eu estou sofrendo, né? O que Jesus quis dizer, bem-aventurados os aflitos. Ele não queria fazer apologia ao sofrimento, mas à medida que nós vamos entendendo a lição, nós vamos entender o que ele quis dizer, né? Bem-aventurados os aflitos. Ele se referia, aí está se referindo muitas vezes às reencarnações que nós temos, às múltiplas vidas, né, reencarnatórias que nós temos aqui na Terra, e os erros que cometemos através dessas múltiplas vidas, dessas múltiplas reencarnações, vai trazer para nós as aflições. Então, entramos no capítulo, né? O mal é o remédio. O que seria esse mal e esse remédio? Justamente isso. Se nós, primeira coisa que nós temos que entender, que temos que saber, quem sou eu, né? Quem eu sou? De onde eu vim? De onde viemos? Para onde vamos? Então, essa primeira pergunta, quem eu sou? Então, nós temos que ter conhecimento de nós mesmos. Quem somos nós? Na verdade, nós somos uma legião de seres vivendo várias vidas, né? Um único espírito, mas em várias encarnações. E em cada encarnação, pelo livre-arbítrio, nós temos vivências diferentes. E essas vivências nos dão a oportunidade de melhorar, de evoluir, né, de crescer espiritualmente. Então, essa legião de seres em nós, né, nós sabemos quem fomos, quem a gente foi, o que a gente fez, o que a gente fez de errado, a quem ofendemos. Quantos anos nós temos como espírito? Quantas vidas nós vivemos? Qual a nossa idade realmente, se nós somos seres imortais? Nós não temos nem a ideia de quantos anos nós temos, qual a nossa idade como espírito, né? Essas vivências anteriores que tivemos. E a cada vivência nossa, nós temos a oportunidade de ter um aprendizado. Então, de onde eu vim, para onde eu vou? Né? Eu vim de uma morada, né, que é a morada verdadeira, que é a espiritual. Lá é a minha verdadeira moral. Aqui venho, né, estou aqui nesse momento, todos nós estamos aqui nesse momento, vivendo uma nova etapa de aprendizado. E vamos voltar para a nossa casa, que é a casa, que é a nossa vida verdadeira. Por isso somos imortais. Essa vida aqui é um relâmpago perante a eternidade, se a gente for analisar. E o sofrimento aqui é muito rápido, se a gente for analisar. E muitas vezes nós damos muita importância a pequenos sofrimentos, a pequenos acontecimentos. É lógico que nós estamos vivendo aqui, né? E estamos, muitas coisas que acontecem conosco nos faz sofrer. Mas é tudo muito relance. Se a gente tomar como oportunidade de crescimento. Porque o mal é o remédio. Esse mal que nós causamos, não foi Deus que impôs a nós, né? Foi o mal que nós causamos a outra e a nós mesmos. Nós atraímos para nós esse mal.
nessas vivências anteriores que a gente não lembra, provavelmente, até esse crescimento presente, a gente deve ter prejudicado muitas pessoas, magoado muita gente, ferido muita gente, até talvez tenha tirado a vida de alguém, e muitas vezes também talvez tenhamos tirado a nossa vida, né? E isso traz consequências. É a liberdade que nós temos, o livre-arbítrio que nós temos de crescer, de evoluir, né? Fazendo aquilo que a gente quer fazer. Deus não nos obriga a mudar assim, num piscar de olhos. Mas à medida que nós vamos voltando, aprendendo com o sofrimento, esse sofrimento passa a ser o remédio. Porque se nós estamos, quando chegamos no plano espiritual, acordamos para a responsabilidade desse tempo que nós tivemos aqui, porque muitas vezes nós não aproveitamos aqueles minutos, aqueles segundos, nós não aproveitamos a oportunidade, e a gente volta para lá, muitas vezes a gente fica tempos em zonas de sofrimentos, até que haja uma conscientização. A primeira coisa é a conscientização. Eu errei, né? Cai a ficha, eu errei e eu me arrependo. A segunda coisa é o meu arrependimento, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, com sinceridade, eu rogo a Deus uma nova oportunidade. Mas até eu chegar a essa consciência, muitas vezes eu repito as provas, muitas vezes eu passo pelas mesmas provas aqui na Terra, várias vezes, as mesmas, porque eu chego aqui e eu esqueço. Eu venho com pessoas que eu tenho que resgatar com elas algumas dívidas, alguns erros, eu tenho que espiar com elas, então eu tenho que reparar os erros, porque uma das coisas que nós temos que vamos nos conscientizar lá é que nós vamos ter que reparar. A oportunidade que Deus nos deu é a reparação. Então, você quer ter uma oportunidade, você vai ter que reparar os erros que você cometeu. Então, eu volto com aquelas pessoas que eu prejudiquei, que eu ofendi. Então, eu vou ter um filho difícil, um marido às vezes difícil, uma irmã difícil, um pai, uma mãe difícil, ou vice-versa. Muitas vezes a gente que é a mãe, né, ou então a mãe é que é difícil, o filho é bom, então são cada um com os seus projetos aqui de vida, né, para reparar os seus erros. Então isso é em comunidade, não é isolado, é em grupo. E esse grupo tem que se entender, aparar as arestas ali, se perdoar, trabalhar um pelo outro, fazer o possível para que aquele espírito que a gente desviou, talvez na outra vida, que a gente prejudicou, nos perdoe e nos aceite. E às vezes isso é difícil, porque tem pessoas que olham para a gente, que a gente nunca fez nada a elas, e elas olham para a gente com raiva. Elas parecem que têm um ódio gratuito, isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, às vezes filho, nora, eles olham para a gente com raiva, como se a gente tivesse feito, e a gente não sabe o que fez, porque a gente não lembra, mas pode ter certeza que a gente fez. A gente fez, não é nada gratuito. E aí, se o mal, esse é o mal, mas aí está a oportunidade. Se a gente não tiver entendimento, nós vamos entender, nós vamos nos colocar como vítimas. Ai, fulano me odeia, então eu vou ficar naquela choramingança, vou falar, vou me sentir vítima, vou me sentir sempre lesado, magoado pelo outro, o outro me ofendeu, e eu vou entrar naquele processo de conflito, de reclamação de tudo. E vou perder a oportunidade. Mas quando eu aproveito isso como remédio, né, eu vou tirar lições do sofrimento. Então, o que Jesus quis dizer com bem-aventurados aflitos, bem-aventurados é aqueles que tiram lições das oportunidades do sofrimento. Então, ele aproveita as oportunidades para o crescimento dele, para crescer. Se o outro me ofendeu, então,
será que ele, até que ponto ele tem razão? Ou me falou uma palavra, ou me fez uma crítica? No momento eu tenho que analisar, será que aquela crítica não vai ser boa para mim? Será que eu realmente não sou desse jeito? Porque Deus coloca perto de nós aquelas pessoas que vão ajudar no nosso crescimento também. E muitas vezes, se a gente for olhar como aprendizado, nós vamos tirar proveito, vamos melhorar com aquela crítica. Às vezes aquela crítica é realmente necessária. Realmente nós temos necessidade de mudar. E às vezes, se é um amigo, se aquelas pessoas que gostam da gente, elas não nos criticam. É só falar uma coisa boa a nosso respeito. Fulano, você é maravilhosa, né? E às vezes a gente não é, mas a pessoa gosta da gente. Agora o que não gosta, aquele que não perde a oportunidade de dar as alfinetadas, geralmente ele vê a verdade. E aí a gente tem que tirar as oportunidades. Se ele não está vendo a verdade, eu vou entender que se eu não fiz nada para ele agora, eu fiz um dia. Então eu vou tirar a oportunidade também, vou vibrar por ele, vou orar por ele, vou fazer tudo que esteja ao meu alcance. Se eu não posso conviver muito com ele porque eu me desequilibro, porque muitas vezes é difícil, mas é aquela distância estratégica, né, que a gente dá um tempo e ora, né? Isso quando a gente pode, porque quando está dentro da casa da gente, a gente não pode dar um tempo, né, Sueli? Tem gente que dá um tempo. Tem coisas que não dá para dar um tempo, porque está ali todo dia. Está lá toda hora olhando para a gente, vendo todos os nossos defeitos. E a gente fica, né, às vezes guardando mágoa. Então é isso que a lição quer dizer, essa mágoa que nós não devemos guardar. Ter um entendimento que o remédio amargo é para o nosso progresso, é para o nosso crescimento espiritual. Se a gente está aqui tendo a oportunidade, temos várias vidas, né? Muitas vezes nós já repetimos as mesmas lições. Hoje eu espero que, se a gente está aqui fazendo as lições de Jesus, lendo o Evangelho, que a gente já tenha essa consciência de exercitar os dons divinos, que é a paciência, o perdão, né? As virtudes necessárias para o nosso progresso, as virtudes morais. Porque durante muito tempo nós fomos espíritos rebeldes, porque a gente não aceitava as provas. A nossa rebeldia fazia com que a gente cometesse os mesmos erros sempre, porque a gente não entendia e não aceitava, se voltava contra Deus. E até hoje ainda existe pessoas assim que estão nesse processo de rebeldia. Por quê? Porque elas não têm a compreensão. Quando Jesus diz, conheça a verdade, ela vos libertará, ele está falando assim que o conhecimento, a prática dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos dele, o Espiritismo nos dá a maior oportunidade de entender tudo isso. Mas não precisa ser espírita aquele que segue, né, os ensinamentos de Jesus, porque ele é o mesmo em todas as religiões, ele vai conseguir esse processo, né? Porque a religião espírita, ela tem quantos anos? 170 anos? Por aí, né? Mais ou menos. E a gente... Quanto que é a Rosa sabe? 165, mais ou menos. Por aí. Então, quase 170 anos. E a gente... antes disso, nós não tínhamos os ensinamentos de Kardec, né? Mas teve os profetas, depois teve tantos profetas, teve Jesus, né? E todos os ensinamentos que o homem teve, né? Agora, o Espiritismo veio clarear, veio tirar o véu, para que a gente possa entender, né, a lei da reencarnação. E as oportunidades que nós temos, veio trazer para nós que somos espíritos imortais, né? As outras também traziam dessa imortalidade, mas de uma forma diferente.
que viríamos aqui por um tempo, voltaríamos para a pátria espiritual e não voltaríamos mais aqui, né? Mas o Espiritismo nos trouxe esse entendimento, né? Que isso trouxe para nós essa consolação, né? De tudo aquilo que a gente passa aqui é porque nós ofendemos ou nós procuramos, nós somos o causador dessa dor. Por isso que a dor é o remédio. Se a gente vivesse aqui e passasse, deve ter visto que Jesus teve uma ascensão linha, reta, né? Na evolução dele. Ouvia alguma coisa assim, né? Mas ele não era daqui. Aqui ele não errou, mas ele passou por processo de evolução. Mas é difícil um espírito que chegue a essa ascensão espiritual sem cometer erros, porque no princípio a gente não tem muito entendimento, né? A gente foi criado simples e ignorante. E à medida que a gente vai desenvolvendo, vai desabrochando, tanto o conhecimento vai desenvolvendo tanto a inteligência como o lado espiritual, o lado moral. Os dois vão caminhar mais ou menos juntos. Nós não podemos desenvolver só o lado espiritual e não desenvolver a inteligência, porque um vai depender do outro. A inteligência é muito importante para que a gente possa compreender também e fazer esse lado moral, essa evolução moral. Então é necessário que os dois vá desenvolvendo junto. E isso foi acontecendo, né, no decorrer das nossas reencarnações, até chegarmos aqui. E ainda vai continuar em vários processos, né? E a gente um dia vai sair desse mundo, vai desencarnar, né? E deve ser muito bom olhar para trás, né? Porque Paulo, ele disse isso, deve ser bom se a gente fez as coisas certas. Porque se a gente não fez, vai passar como um filme. Nos últimos momentos, lá na lição, né, o Consolador Prometido, né, Advento do Espírito de Verdade, tem um trecho que ele fala isso, né, que na chegada do último momento, nós vamos ver todo esse processo nosso aqui vivido, vai clarear as coisas, até aquelas que a gente esqueceu, os nossos erros, as nossas vitórias, tudo aquilo que a gente fez de certo, de errado, vai no último momento, talvez como uma oportunidade da gente até pedir perdão, né? E orar, né? Para que a gente possa até ir para um lugar melhor, não ter que passar pela zona de sofrimento. Assim como Paulo, né, nos últimos momentos dele, ele disse assim, Senhor, obrigado, porque eu venci o bom combate, né? Então, nós também, vai chegar essa época que nós vamos ver, né, que vencemos o bom combate, lutamos o bom combate e vencemos. Então, esse bom combate requer de nós força moral, né? Força, fé. Então, se nós estamos aqui, e a fé é muito importante, a resignação é muito importante, da gente estar resignado com as coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente pode mudar, tem sofrimentos que a gente pode mudar. Via eu conversando mais a Lucimara ali, né? E eu até contei para ela no caminho, ela estava me contando uma história. Acho que eu vou contar para vocês. Lembro que meu filho mais velho, uma época, ela estava falando do filho dela. Está difícil. Eu falei assim, olha, eu consegui ajudar meu filho, Lucimara. Ela falou, como? Eu falei, olha, eu nunca fui assim muito bondosa, não. Eu sempre fui assim, bem firme. E ele era casado, já tinha 3 filhos, e aí teve um período, ele não morava aqui, morava fora. Teve um período que ele lá se desentendeu com a mulher dele e veio embora.
separou dela, disse que não perdoava, né, e que nunca mais queria ver ela, e os dois estavam meio que inimigos do outro. Aí ele veio e eu falei, o que você vai fazer agora? Ele falou, eu vou estudar, quero fazer uns cursos. Então tá, ficou comigo. Na época os outros um deles ainda estava em casa. E aí ele começou foi fazer cursos, estudar. Tá, terminou esses cursos, aí ficou meio na ansiosidade, parece que de repente não sabia o que fazer da vida. Começou a sair de noite, beber, e aí eu comecei a ficar preocupada, saía à noite e não voltava. Aí de manhã, bem cedinho, quando o sol estava raiando, lá chegava ele abrindo a porta e falava, mãe, cheguei cedo. Eu falava, chegou cedo. E eu ficava brava com ele, mas ele era assim, levava na brincadeira e não adiantava. E foi passando, eu fui achando que não estava legal, porque ele foi entrando muito nesse processo de festa, de sair com os amigos, de beber e voltar tarde, né? E chegar sexta-feira, voltar só segunda, e aí eu não estava gostando. Aí chegou eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí teve um dia que eu tive um sonho. Os meus sonhos são meio proféticos. Eu sempre achei, eu levo muito a sério os sonhos que eu tenho. Então eu sonhei que eu ia numa rua bem escura, e aquela rua parecia um beco, e eu ia andando por ele, e ele tinha uma bota meio de camurça, meio assim, caque assim. E ele estava com aquela bota, pelo menos eu achava que estava. E aí alguém falou para mim assim, nossa, mataram um moço ali. Isso é um sonho. E eu falei, nossa, eu quero ver se eu ia ver. E eu fui andando naquela rua assim estreita, e eu vi só as pernas. E nas pernas eu vi a bota dele, e as pernas, eu reconheci aquela calça jeans com aquela bota. E eu parei, e eu falava, meu Deus, é o Léo, Leonardo o nome dele, é o Léo. E eu comecei, e sei lá, eu acordei assim, tão assustada, tão angustiada, que meu coração acelerava. E isso, num dia para amanhecer, sexta-feira, era sexta-feira que ele saía à noite. E na sexta-feira ele chegou, e aí ele estava trabalhando, chegou do trabalho, falou, mãe, vou tomar banho, vou sair, meus amigos já estavam esperando. E aí eu falei para ele assim, eu era bem calma, falei, se você sair essa noite, você não volta nisso. Ele falou assim, por que você está falando isso? Lá vem você com suas coisas. Eu falei, você quer sair, você sai, mas que não vai voltar vivo, não vai. Você vai morrer, porque eu tive uma visão com você. Tive um sonho. Eu não acredito nisso. Eu falei, então vai. Eu não vou ter nem um pingo de remorso, porque eu estou te avisando. Você está vivendo uma vida muito vazia. Tirou, levou, fez seus cursos, e agora? O que você vai fazer da vida? Que vida vazia é essa? Você tem que procurar um sentido para ela. Eu falei, olha, eu acho que se é para você viver essa vida vazia, volta para sua mulher. E ele falou assim, eu para ela não volto, não quero aquela mulher nunca mais perto de mim. Eu falei para ele, e seus filhos, eles não merecem que você volte? Eles não merecem que você seja uma pessoa, que você faça alguma coisa, já que você vai desperdiçar a sua vida, já que você está jogando ela fora, já que você quer morrer, que você saiu, você vai morrer, pelo menos faça alguma coisa de útil dessa sua vida. Porque a sua vida é importante para Deus, Ele te deu ela, não para você desperdiçar. Então volta para lá e vai fazer alguma coisa por eles. Que não seja por ela, porque não vive dentro da casa dela, mas vai ficar perto deles. Aí ele falou assim, eu vou sair, não me importa com esse sonho que você teve. Eu falei, tudo bem, mas como eu conheço, ele foi lá, tomou banho, voltou de short. Eu falei, não vai sair mais? Perdi a vontade. Falei, tudo bem. Aí foi para lá, depressão, ficou com o outro irmão, que é o caçula, né? Na época era
solteiro, ficava lá brincando. Não falou nada, mas no outro dia levantou cedo, mais tarde ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu liguei para a Lígia. Eu falei, você ligou? E aí? Falei para ela que queria ir embora. E ela falou que mandou eu ir embora hoje. Eu falei, que bom, meu Deus do céu, graças a Deus. Até hoje eu estou agradecendo a Deus. Arrumei tudo, arrumei a mala dele, arrumei tudo correndo para não mudar de ideia e ir embora. Está lá até hoje em dia os filhos tudo moço, já tem 2 casados, só uma solteira dentro de casa. Então está tudo bem, né? Não foi, eu sei que não é flores, mas eu percebi ali que tanto ela já queria que ele voltasse, porque também não estava fácil para ela, eles entenderam naquele momento que não era, né? Não estava certo, e foram. Então eu falo assim, que muitas vezes uma palavra, eu falei para a Lucimara, né? Que a nossa palavra tem um poder, se a gente tiver fé, a gente pode mudar as coisas. Nem tudo é para acontecer, muitas coisas ruins que nós passamos não é para acontecer, mas a gente insiste e acaba acontecendo. Então, envolvidos por essa luz maravilhosa, nós recebemos nesta tarde, né? Essa energia benfazeja dos nossos amigos espirituais, vamos agradecer. Senhor Jesus, Pai amado, nós humildemente te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde. E rogamos a Ti, Pai, que se for do nosso merecimento, que nós possamos receber tudo o que nós necessitamos de bens espirituais. Essa Tua energia maravilhosa se estenda sobre os nossos lares, sobre os nossos entes queridos, em especial a todos aqueles que estão passando por alguma doença neste momento. Rogamos também a Ti, Senhor, que a Tua luz, que a Tua misericórdia se espalhe por todo este orbe, atingindo a todos os Teus filhos. Se conosco, Pai amado, hoje e sempre.